Nono ano, nós estamos estudando relações métricas no triângulo retângulo. Vimos como é a projeção da altura em relação à hipotenusa no triângulo retângulo. Vimos também as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vimos também a lei dos senos e a lei dos cossenos, quando nós temos que calcular algum comprimento de um triângulo, mas ele não tem um ângulo de 90 graus, então não podemos usar as relações métricas, as razões trigonométricas. Bom, corrigimos na nossa última aula os exercícios 5 e começamos a correção do exercício 6. Corrigimos até o exercício 3 na página 217. Nessa aula, nós vamos continuar a correção a partir do exercício 4 da página 217. Na figura ao lado, determine o perímetro do triângulo ABC. Observe que nós temos aqui um retângulo. De A até B vale 6. Então, de G até E também vale 6. De E até B vale 9. Então, de G até A também vale 9. Ele traçou uma linha de F até C, que vale x mais 2. E de C até A e de C até B, nós temos o valor x. Então, nós temos um triângulo isósceles, já que de A até B vale 6, não x. Bom, eu preciso saber o valor do x para poder calcular o comprimento, que é o perímetro, de A até C, de C até B e de B até A. Bom, aqui você vai analisar que conseguimos fazer um triângulo retângulo. Nós descemos uma linha e formamos um triângulo. Esse triângulo tem a hipotenusa valendo x. Tem esse comprimento do cateto valendo 3, porque se tudo é 6, a metade tem que ser 3. E o outro cateto, ele é o comprimento total, 9, menos o comprimento de F até C, que é x mais 2. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras para determinar o valor x. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o x, porque está de frente com o ângulo de 90 graus, então ficamos com x ao quadrado. Um dos catetos vale 3, 3 ao quadrado é 9, e o nosso segundo cateto é o 9 menos x mais 2. Para ficar mais fácil, eu organizei esse cateto, porque ele tem um parênteses, então eu repeti o 9 e fiz um jogo de sinal. Menos vezes mais é menos, então menos x. Menos vezes mais é menos, então menos 2. Como o 7 eu posso subtrair com 2, vai ficar 7. Aliás, o 9 eu posso subtrair com 2, vai ficar 7. Então, fica 7 menos x. Então, o segundo cateto é 7 menos x ao quadrado. Bom, 7 menos x ao quadrado, você tem aqui um produto notável, que nós já estudamos no 8º ano. O produto notável, você vai elevar o primeiro valor ao quadrado, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Depois você vai multiplicar os três termos, o expoente 2, pelo 7, que vai ser 14, pelo menos 2, menos 14x. Aliás, pelo menos x, menos 14x. E o terceiro termo, aliás, é a multiplicação do menos x ao quadrado. Menos vezes menos é mais, x ao quadrado é x ao quadrado. Agora que nós eliminamos os parênteses, nós vamos organizar. Vamos deixar no primeiro membro os termos que têm x, e no segundo, aqueles que não têm. Então, nós já temos um x ao quadrado no primeiro membro, eu vou repetir. O 14x, ele está negativo no segundo,
Vou passar para o primeiro e ele vai ficar positivo. O x ao quadrado, ele está positivo no segundo, eu vou mudar para o primeiro e ele vai ficar negativo. Já o 9 e o 49, você pode somar, 58. Bom, agora eu posso organizar os valores. O x ao quadrado, você pode subtrair do x ao quadrado. Se você tem um valor e subtrai esse mesmo valor, você fica com zero. Então, você pode simplesmente cancelar esses 2x ao quadrado. Vai sobrar apenas 14x é igual a 58. Como 14 está multiplicando o primeiro membro, eu posso mudar para o segundo e ele vai passar dividindo. 58 dividido por 14, 4,14. Bom, para simplificar, eu fiz aqui uma aproximação, mais ou menos 4,12, para ficar só mais simples. Por quê? Ele não quer, né, o perímetro? O perímetro daquele triângulo não é o comprimento x mais 6? Então, 4,2 mais 4,2, 8,4. Mais 6, 14,4. Esse é o perímetro que estávamos procurando. Nosso próximo exercício, número 5, na página 218. Na figura abaixo, MN é paralelo a MQ e PQ forma um ângulo de 90 graus com MQ. MNQ também tem um ângulo de 90 graus. MN vale 12 centímetros e MQ 20 centímetros. A medida do segmento NQ em centímetros é 8, 9, 16, 11 ou 12. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar os lados que nós temos. Nós temos o comprimento de M até N, valendo 12. E de M até Q, valendo 20. Observe que, junto com o lado NQ, que é o que ele quer, você tem um triângulo que tem um ângulo de 90 graus em N. Se ele tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras se você conhece dois lados e só falta um. O lado que falta é o cateto. Um triângulo retângulo, o lado que está de frente que está oposto ao ângulo de 90 graus, no caso o lado MQ, é a hipotenusa. Junto, adjacente a esse ângulo de 90 graus, a distância de N até M e de N até Q são catetos. Um você tem que vale 12 e o outro você não tem, é o valor que ele quer saber. Então, você pode aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar o valor que está faltando. Bom, a hipotenusa vale 20, então 20 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais NQ ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual aos dois catetos também ao quadrado, somando esses catetos. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. E o comprimento NQ, a gente não sabe, então continua NQ ao quadrado. Como eu quero o valor do comprimento de NQ, eu vou mudar o 144, que está no segundo membro, para o primeiro. E ao fazer isso, eu vou trocar o sinal. Ele está positivo, então agora ele fica negativo. 400 menos 144, 256, igual a NQ ao quadrado. Eu quero o valor somente de NQ, não de NQ ao quadrado. Então, o que eu faço quando eu tenho um valor que tem um expoente? Se eu quero eliminar esse expoente, eu converto esse expoente no segundo membro ou no primeiro membro, ou seja, no membro oposto a ele, com uma raiz. Se é um expoente elevado a 2, então é uma raiz quadrada. O comprimento NQ vai ser a raiz quadrada de 256.
A raiz quadrada de 256 é 16, então o comprimento de n até q é 16. Resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício, número 6, na página 218. Na figura abaixo, o valor de x é 6, 8, 9 ou 10. Bom, eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Eu tenho um triângulo que tem um cateto valendo 12, a hipotenusa valendo 18, e um outro cateto nós não temos. E temos um triângulo menor. Um cateto vale x, o outro nós não temos o comprimento, e temos o comprimento da hipotenusa. O que eu vou fazer, então? Se esses triângulos eles estão juntos, vale uma proporção aqui de um triângulo com o outro. Por quê? Eles são triângulos semelhantes. Nós vamos trabalhar com semelhança de triângulo. Eles têm um ângulo comum, um ângulo de 90 graus, e um lado comum. Então, nós vamos trabalhar a partir disso. O que eu vou fazer é desmembrar esses dois triângulos, soltar eles e fazer dois triângulos diferentes. Nós temos o triângulo menor, ele tem hipotenusa valendo 12 e cateto valendo x, e o triângulo maior, hipotenusa 18 e um dos catetos valendo x. Vamos aplicar a propriedade de semelhança de triângulo, então, um lado corresponde ao outro lado. Então, o 12 corresponde ao 18 e o x corresponde ao 12. Então, eu posso criar razões. Vou criar uma razão para o triângulo menor. Uma razão nada mais é do que uma divisão. Então, hipotenusa 12 sobre o cateto x. Vou fazer o mesmo processo com o triângulo maior, na mesma relação. Hipotenusa 18, cateto 12. Como eu sei que eles são semelhantes, porque eles compartilham um lado comum e um ângulo, então eu posso fazer uma proporção. Uma proporção nada mais é do que igualar razões. Então, 12 está para x, assim como 18 está para 12. Posso aplicar a propriedade fundamental da proporção. Ela diz que se você multiplicar os meios x vezes 18, tem que ser igual a multiplicar os extremos, 12 vezes 12. 18 vezes x, 18x, e 12 vezes 12, 144. 18x é igual a 144. Como o 18 está multiplicando, você muda ele para o segundo membro e ele passa dividindo. 144 dividido por 18, 8. Logo, a resposta correta, letra B. Nosso próximo exercício, página 218, número 8. Na figura a seguir, RST é um triângulo retângulo em S. SH é a altura relativa da hipotenusa. O segmento RH, 2 centímetros, e o segmento HT, 4 centímetros. Se o segmento RS é x1 centímetros e o segmento ST, x2 centímetros, então, x1 vezes x2 é igual a 6 raiz quadrada de 2, 12 raiz quadrada de 2, 14 raiz quadrada de 2 ou 16 raiz quadrada de 2. Para facilitar, eu redesenhei e coloquei o que ele estava falando. Ele diz que nós temos, então, um triângulo, o triângulo SRT, a altura de S até H, e x1, x2 é o valor que ele quer. Se em S nós temos um ângulo de 90 graus, então, nesse ponto, nós estamos determinando que nosso triângulo é um triângulo retângulo e o lado de frente a ele, o comprimento de R até T, é a nossa hipotenusa. Logo, de S até R é um cateto, de S até T é outro cateto. Aqui, ele diz que de S até R é x1, é o nosso cateto C.
E de S até T é o x2, é o nosso cateto B. Mas ele falou o comprimento das projeções. Nós temos aqui de R até H, 2, e de H até T, 4. E todo o comprimento é a nossa hipotenusa. Bom, se a nossa hipotenusa é de R até T, um pedaço vale 2 e o outro pedaço vale 4, então tudo tem que valer 6, a soma dos dois comprimentos. Bom, vamos encontrar o valor de x1. x1 é a projeção do cateto sobre esse valor 2. Então, a fórmula desse x1 vai ser o valor dele ao quadrado, igual à hipotenusa, que é o comprimento todo, o 2 mais 4, 6, mais o comprimento da sua projeção, 2. 6 vezes 2, x1 vale 12. O mesmo vale para o segundo cateto. O segundo cateto x2 vai ser essa projeção, vai ser esse valor ao quadrado, b ao quadrado, que é esse segundo cateto, x2 ao quadrado, vezes a hipotenusa, que é o comprimento todo, o 2 mais o 4, 6, vezes a projeção dele, que é 4. 6 vezes 4 é 24, então x2 é igual a 24. O exercício, ele quer que você encontre o valor do x1 e x2, que são os catetos, nós encontramos, 12 e 24, utilizando as fórmulas das relações métricas que nós estudamos no capítulo anterior. Agora, ele quer que você multiplique esses dois valores. Bom, eu posso multiplicar raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 24, porque os dois estão dentro de uma raiz. Se os dois valores estão dentro, você pode fazer a multiplicação. 12 vezes 24, 288. Raiz quadrada de 288, porque o valor continua dentro da raiz. Porém, o nosso exercício ele é de múltipla escolha. Não tem essa opção lá, não tem raiz quadrada de 288, porque o que eles fizeram foi uma simplificação desse valor. Como eu faço o processo de simplificação? Primeiro passo, fatora o número. Então, eu vou reescrever o número 288, vou fazer um risco e vou dividi-lo. Se ele é um número par, você sempre começa dividindo pelo primeiro número primo, o 2. Você não pode usar um número que não seja primo nessa divisão. Então, tem que ser 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Enquanto for par, divide por 2. 282 dividido por 2, 144, dividido por 2, 72, dividido por 2, 36, dividido por 2, 18, dividido por 2, 9. 9 é ímpar, não divide por 2. Vou para o próximo número primo, o 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Agora que eu já tenho o número 288 fatorado, eu vou agrupá-los de 2 em 2, porque a nossa raiz é uma raiz quadrada. Então, o expoente, o índice, aliás, da nossa raiz é 2, mesmo que não apareça. Então, eu preciso agrupar de 2 em 2, para que o expoente também seja 2, e eu possa cancelar. Então, eu vou pegar os dois primeiros 2, e vou escrever 2 ao quadrado. Vou fazer isso com o terceiro e com o quarto 2, 2 ao quadrado. Vou fazer o mesmo processo com 3, porque tem 2, 3. 3 ao quadrado. Vai sobrar um 2, que você não vai conseguir fazer isso. Então, você repete ele, vezes 2. Todos esses que têm expoente, você cancela com a raiz. E esses valores não vão ficar mais dentro da raiz. Então, você vai multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12, fora da raiz. Mas lembra que um 2 você não conseguiu agrupar com outro 2? Ele ficou sozinho? Então, esse valor você não cancelou o expoente dele, porque ele não tem outro. Logo, ele fica dentro da raiz. Então, 12 raiz de 2. Resposta correta, letra B. Próximo exercício, número 9. Na figura abaixo, o valor da área do quadrado de lado A em função dos segmentos BC é... Bom, se eu quero saber o comprimento
eu preciso saber o valor do A. Por quê? Porque o A é o lado dele. Se eu souber o valor do A, eu sei qual é a área do quadrado. A área do quadrado vai ser esse valor A multiplicado por ele mesmo. Mas como eu faço para descobrir o valor de A? Eu vou analisar esse valor A com os lados B e C. Observe que se você analisar com B e C, você vai ver que forma um triângulo. E esse triângulo, ele é retângulo com ângulo de 90 graus em D. Então, B e C são catetos. Então, o valor de A nada mais é do que esses dois catetos ao quadrado e somados. Teorema de Pitágoras. Então, quem está usando o B e o C ao quadrado? A letra A do nosso exercício. Próximo exercício, número 11, também na página 219. Um triângulo tem lados medidos 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Seja H a medida da altura relativa ao maior lado. O valor de H ao quadrado expresso em centímetros é aproximadamente igual a 5,54, 5,56, 5,58, 5,60, 5,76. Quando o exercício pedir para você falar alguma coisa sobre uma figura geométrica, faça o desenho da figura geométrica, porque isso vai facilitar para vocês entender o que ele está falando. Ele está dizendo que ele quer um triângulo e os lados do triângulo é 3, 4 e 5. E esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Bom, se ele é um triângulo retângulo, os lados que estão do lado junto, adjacente ao ângulo de 90 graus, são os lados menores, 3 e 4. E o lado maior, a hipotenusa, é sempre 5, vai ser 5. Ele pediu para você traçar uma altura. E essa altura, nós vamos descobrir qual é o valor dela ao quadrado. Então, você vai ter que voltar lá nas relações métricas que nós vimos sobre o triângulo retângulo. Então, tem várias fórmulas que nós estudamos sobre a projeção da altura em relação à hipotenusa quando se trata de triângulo retângulo. Se ele quer altura, eu preciso de uma daquelas fórmulas que trabalha a altura. E que, além de trabalhar a altura, peça esteja relacionada aos catetos e à hipotenusa, porque esses são os valores que eu tenho. Eu não tenho outros valores aqui. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é a hipotenusa multiplicado pela altura vai ser igual à multiplicação dos dois catetos. A nossa hipotenusa é o maior comprimento, 5, vezes a altura, que é igual ao cateto, que é os outros dois comprimentos, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, então a altura ao quadrado é igual a 12. Como o 5 está multiplicando, eu vou passar dividindo. A altura vai ser 12 dividido por 5. Mas observe que o exercício, ele não quer simplesmente o valor da altura. Ele quer o valor da altura ao quadrado. Então, é isso que nós vamos fazer. A altura ao quadrado vai ser igual ao valor 12 sobre 5 elevado a 2, porque esse é o valor da altura. Então, é isso que nós vamos fazer. 12 ao quadrado vai ser 144, 5 ao quadrado, 25, 144 dividido por 25, 5,76. Resposta correta, letra E. Nosso próximo exercício é o número 12. No triângulo abaixo, indique o valor de Z. Observe que você tem um triângulo A, B, C, A. Z é a altura em relação à hipotenusa. A até B é um cateto, A até C é outro cateto, e de B até C é a hipotenusa. Esse valor 16 é a projeção do cateto AB.
E esse valor 25 é a projeção do cateto AM. Bom, eu vou novamente olhar aquelas relações métricas que nós vimos em relação a um triângulo retângulo. Uma delas diz que a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções dos catetos. Bom, a altura ao quadrado é o nosso z ao quadrado. E as projeções são aqueles comprimentos que nós vimos que foi dividido a hipotenusa, ou seja, 16 e 25. Ao multiplicar o 16 por 25, nós vamos encontrar 400. Então, z ao quadrado é igual à raiz quadrada de 400. Mas eu não quero o valor de z ao quadrado, eu quero o valor de z. Então, como que eu faço para eliminar esse 2 como expoente do z? Eu crio no segundo membro uma raiz quadrada. Então, z vai ser igual a raiz quadrada de 400, raiz quadrada de 400 é 20, então z, que é a altura, é igual a 20. Pessoal, nós concluímos, então, a correção dos nossos exercícios 6. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo a atividade 7.